Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente continua com nossas aulas de hidrometalurgia, tá? Hoje a gente vai ver a segunda parte de lixiviação, tá? Então para o pessoal do médio a gente vai ver uma segunda parte de equipamentos aqui que vão se dedicar. A gente vai se dedicar a estudar lixiviação por agitação, né? Lixiviação em tanques agitados, em tanques por agitação, e a gente também vai ver a lixiviação sob pressão, tá? Então a gente começa vendo aqui lixiviação em tanques agitados, depois eu vou fazer um corte, vou botar outras figuras diferentes, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre lixiviação sob pressão, tá? Então vamos começar inicialmente, como a gente vai falar de tanques por agitação, tá? Em tanques agitados, tá? Vamos explicar primeiro, isso valendo para a aula de hoje inteira, tá? Então, eu não sei se vocês estão ouvindo no fundo esse barulho, é que aqui em casa a gente tem duas opções diferentes de layout de aula. Eu posso gravar à noite com o meu cachorro latindo a qualquer barulho, e eu posso gravar durante o dia com uma obra aqui do lado da minha casa. Então vocês provavelmente vão estar escutando alguns ruídos de obra aqui, eventualmente até um grito de uma comunicação ali entre o pessoal que está trabalhando na obra, tá? Então eu quero pedir desculpas já desde o início, tá? Mas se acontecer alguma coisa desse tipo, talvez o meu cachorro latindo quando aparece a cabeça de algum funcionário aqui da obra, da vizinhança, tá? Mas vamos tentar explicar na aula de hoje, tá? Isso aqui valendo para os dois, tá? Então, características da matéria-prima, né? Da matéria-prima, das lixiviações, dos processos de lixiviação em polpa, a gente vai chamar aqui, tá? Porque aqui a gente vai ter que constituir uma polpa, tá? Processos de lixiviação em polpa, tá? Então o objetivo aqui, nesse caso específico, a gente vai trabalhar com um minério bastante fino, tá? Um minério bastante fino, e também vamos trabalhar com esse material constituindo uma polpa. Por isso que a lixiviação, tanto a lixiviação em tanques por agitação quanto a lixiviação sob pressão, a gente vai precisar constituir uma polpa, tá? Que é um minério finamente moído juntamente com o líquido, que é o nosso licor lixiviante. Então o nosso líquido é maior quantidade de água, mas ali sempre compondo uma solução ácida, uma solução básica, ou mesmo uma solução salina que vai promover a lixiviação, tá? Quando que a gente usa esse tipo de material, esse tipo de processo, tá? Então tem três razões para utilizar, tá? Primeira coisa, matérias-primas de alto teor. Então, se eu tenho um material com elevada quantidade de metal, tá? Eu utilizo, como esse tipo de processo ele é mais caro, né? Eu acabo utilizando esses processos de lixiviação em polpa, tá? Tanto lixiviação em tanques agitados quanto lixiviação sob pressão, tá? Então, esses casos específicos eles são utilizados, eles justificam o uso. Como eu tenho bastante material agregado ali, eu vou ter uma recuperação metálica bastante grande por tonelada de material que eu estou tratando, né? Então, aí, nesse caso específico, se justifica a utilização desse tipo de processo, tá? E aí, uma coisa importante a se observar é que quando eu falo em alto teor, eu não estou falando que é 50% do material, tá? Não é assim.
Um alto teor para processos hidrometalúrgicos é coisa de 2%, 2,4%, uma coisa assim. Já é um teor elevado de cobre, por exemplo. Tá? Então, que fique claro aqui que teores elevados não significa que é quase 100% do meu minério é material a ser lixiviado, até porque a lixiviação não é ideal para esse tipo de processo, é ideal para minérios pobres, porque tu carrega o ácido ali que vai se envolver na reação e ele vai agir cirurgicamente, ele vai atacar ali só o que me interessa, ou só algum grupo de minerais ali, dentre os minerais vai ter o meu metal de interesse. Então, apesar o teor de teor baixo, que é coisa de 0,1, ele pode ir até 2% em altos teores, tá? Então vamos só deixar claro aqui que não existe, não se faz isso para minérios de elevado teor. Para minérios de elevado teor normalmente se utiliza processos pirometalúrgicos. Tá? Outra situação em que a gente utiliza esse tipo de processo são situações onde eu tenho grãos de mineral minério muito finos. Tá? Por quê? Por que isso aqui se justifica? Quando eu pego um minério, eu posso ter muito pouco material, tá, de interesse, mas essas partículas podem ser grandes. Tá? Se eu tenho muito pouco material de interesse com partículas grandes, eu não preciso moer tanto para separar o meu mineral minério do meu mineral de gangue. Tá? Agora, se eu tenho muitas particulinhas muito pequenas, que vai dar um teor, até esse teor pode ser elevado, eu vou precisar, para separar o mineral minério do mineral de ganga, e a lixiviação, o processo de lixiviação, ele tem que ter contato entre o líquido e o sólido, né? Se eu não tiver contato, eu não consigo lixiviar. Então o que acontece? Eu tenho que pelo menos expor a superfície. Embora não precise separar totalmente, eu preciso expor a superfície do meu mineral minério à lixiviação. Se esse mineral minério está muito disseminado dentro de uma rocha que está abrigando ele, né, em grãos muito finos, eu vou precisar moer muito esse material para conseguir promover a lixiviação do material de interesse, certo? Tá? E através dessa necessidade de moagem, os processos que se adaptam melhor os processos possíveis, né? Porque eu não vou conseguir moer, não vamos pensar lá nos processos que a gente viu na última aula, eu não vou conseguir moer o material dentro do depósito mineral a ponto de conseguir expor o meu mineral minério. Tá? A mesma coisa vale para uma lixiviação em pilha. Imagina, se eu moer demais o material ali, eu vou formar como se fosse uma argila. Quando eu for fazer aquela aspersão de licor lixiviado, ele não vai conseguir penetrar, porque como tem muito material fino, esse material fino vai se aglomerar como se fosse uma argila. A mesma coisa vale para a lixiviação VAT. Tá? Então aqui, quando eu preciso de moagem intensiva para exibir o meu mineral minério ao agente lixiviante, nesses casos específicos eu utilizo essas lixiviações, esses processos de lixiviação em polpa. Tá? E aí, para finalizar, um outro caso, especialmente para lixiviação sob pressão, quando eu tenho minério difíceis de lixiviar, de dissolver. Então, quando eu preciso impor condições mais severas de lixiviação para dissolver o mineral minério, esses difíceis aqui acho que tinha um acento, né? Mas eu não sei onde que é esse acento. Para não errar, não vou colocar, mas vocês com certeza vão saber onde que é esse acento, tá? Mas então, quando eu tenho, para não errar, não vou colocar, já estou errando, né? Sei, acho que tá. Não sei, acho que talvez não tenha.
Tá? Então, quando eu tenho um mineral minério difícil de dissolver, tá? Eu preciso impor condições de temperatura, condições de pressão mais elevadas. Tá? Na lixiviação em tanques por agitação, eu consigo alterar a temperatura. Tá? Na lixiviação sob pressão, eu consigo alterar a temperatura e eu consigo alterar a pressão, inclusive. Tá? Então, eu vou primeiro, né, o que vocês estão vendo aqui são dois tipos de tanques agitados. Na esquerda aqui, onde está o cursor, vocês estão vendo um tanque agitado com temperatura baixa. Tá? Então, temperaturas próximas à temperatura ambiente. Aqui vocês estão vendo tanques agitados em altas temperaturas. Tá? Então, eu vou falar primeiro, tá, da agitação. E isso, no caso dos tanques agitados, vamos pensar assim: o tanque agitado ele tem algumas características. Tá? Então, eu vou falar as características agora que são específicas, que todos os tanques agitados podem ter. Tá? Na hora que eu for para lixiviação sob pressão, a lixiviação sob pressão é como se fosse um upgrade, tá, da lixiviação em tanques agitados. Então, tudo que a gente tem na lixiviação em tanques agitados, a gente pode ter também na lixiviação sob pressão. Tá? A única diferença é que, além de tudo que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de impor uma pressão mais alta. Então, é como se fosse basicamente a lixiviação sob pressão upgrade da lixiviação em tanques agitados. Tá? Então, vamos começar primeiramente falando da primeira coisa aqui, que é vamos trocar de cor aqui, uma outra cor, né? Os métodos de agitação. Então, os métodos de agitação são dois métodos de agitação: agitação mecânica. A agitação mecânica é como? Vocês estão vendo esse tanque aqui, ó, vocês veem esse equipamento aqui também são dois equipamentos que basicamente o que é aquele equipamento ali que vocês estão vendo? Tá? Aquele equipamento ali é um tanque, né? Isso aqui é um tanque, ó, tá vendo um tanque? Eu estou olhando ele de frente, aqui um corte de frente do tanque. E no centro desse tanque eu tenho o que? Eu tenho uma hélice, tá? E essa hélice gira. Tá? Isso aqui é a nossa agitação mecânica. Tá? E aí eu posso ter também a agitação pneumática. A agitação pneumática ela é mais comum nos processos de lixiviação sob pressão, mas ela pode também ocorrer em processos de lixiviação em tanques agitados. Tá? O que é a agitação pneumática? A agitação pneumática ela é feita por quê? Borbulhamento, tá? Borbulhamento de um gás. Então eu adiciono um gás aqui no fundo do tanque e esse gás borbulhando, especialmente, isso aqui é utilizado especialmente quando eu necessito de um agente oxidante. Eu posso borbulhar cloro, eu posso borbulhar oxigênio, eu posso borbulhar H2S, tá? Então eu posso borbulhar uma gama de gases ali no interior da minha polpa, tá? E esses gases, o borbulhamento desses gases vai permitir, tá? Vai permitir que eu promova a agitação. Tá? E vocês têm que imaginar, por exemplo, quanto mais a reação depende do que? A reação depende do contato do agente lixiviante com o mineral. Tá? Então, se eu aumentar a agitação, quanto mais agitado for o meu tanque, mais rápido será o processo. Vocês compreendem isso? Eu estou falando sozinho aqui, mas eu imagino que vocês possam estar concordando aí. Por quê? Porque mais fácil eu faço, quanto mais agitação eu promovo, maior a quantidade de lugares que eu consigo direcionar o meu mineral minério.
tá? Eu consigo fazer com que ele entre em colisão com maiores quantidades de coisas que existem ali no meu licor lixiviado. Então, se eu aumento a quantidade de colisões com moléculas do meu mineral minério com o licor lixiviado, moléculas do licor lixiviado, eu aumento a possibilidade de, eventualmente, os reagentes que vão promover a lixiviação, para que, eventualmente, eles acabem se encontrando e o processo de lixiviação ocorra. Então, a agitação é chave e quanto mais agitado, melhor, tá? Só que sempre existe, por exemplo, as hélices são feitas normalmente de metal, né? Se eu aumentar a agitação, por exemplo, eu aumento o desgaste da hélice e aí eu aumento a necessidade de manutenção. Então sempre há a necessidade de contrabalançar essas duas coisas, tá? E aí, para finalizar, a lixiviação ela pode ser realizada em temperaturas mais altas, tá? Então eu posso ter uma lixiviação em temperaturas brandas, né? Vamos para uma última cor aqui, laranja, e aí a temperatura, né? Temperatura em temperaturas brandas, eu tenho tanques abertos, tá? Temperaturas brandas, tanques abertos, como esse aqui, ó, que é temperatura branda, tá? Em temperaturas próximas ao ponto de ebulição, próximo ao ponto de ebulição da solução lixiviante, vamos escrever melhor aqui, da solução lixiviante, eu tenho tanques fechados, tá? Então nesses casos eu tenho tanques desse tipo aqui, ó. Então temperaturas próximas do ponto de ebulição, tá? Então aqui nesse caso aqui eu tenho temperaturas elevadas próximas do ponto de ebulição e o que acontece? Meu tanque é fechado e junto do meu tanque tem um condensador. Isso aqui serve para quê? Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão de vapor do meu agente lixiviante, aqui, tá? Da minha solução lixiviante. Então eu aumento a pressão de vapor, eu aumento a quantidade de material que evapora durante o processo. Se eu aumento a quantidade de material que evapora, eu tenho uma perda, né? Para evitar essa perda, eu fecho esse tanque e eu coloco um condensador que vai captar esses gases, tá? Que saem daqui e vão condensar ele, formando novamente um líquido que eu posso reaproveitar, entendeu? Então, o objetivo aqui é não perder agente lixiviante e, claro, né? Vamos pensar, nossa lixiviação ela pode acontecer com ácido cianídrico, ela pode acontecer com ácido clorídrico, ela pode acontecer com ácido sulfúrico, e esse material aqui no ambiente seria muito insalubre para esse cara aqui, ó, que está trabalhando, tá? Então, para esses caras aqui, né? Então, o que acontece nesses casos específicos? Isso aqui também é um meio de proteger quem trabalha na planta de hidrometalurgia quando a gente tem temperaturas próximas ao ponto de ebulição, tá? No caso específico da lixiviação sob pressão, é evidente que esse material é fechado, né? Porque como que eu vou botar pressão maior que a pressão atmosférica se esse meu material está aberto à atmosfera, tá? Então aqui o que a gente está vendo é a primeira parte, quando a gente tem lixiviação sob pressão atmosférica. Então a única coisa que tem é a agitação e a gente vai sempre ter como matéria-prima uma polpa, né? Que é um nosso material licor lixiviante, junto com o minério que eu vou lixiviar, tá bom? Então agora a gente vai para uma segunda parte aqui que eu vou me dedicar a falar para vocês sobre a lixiviação sob pressão. Então, vou colocar umas novas figurinhas aqui e aí a gente fala um pouquinho de lixiviação sob pressão. Bom, pessoal, então agora aqui feito o corte, tá? Vocês podem ver a quantidade de figurinhas que tem aqui.
Aqui na lixiviação, agora a gente vai entrar aqui na lixiviação sob pressão, tá? Tudo que eu falei anteriormente está válido para essa lixiviação, tá? Então, sobre os métodos de agitação, e aí quando eu também mencionei algumas coisas referentes à temperatura, a temperatura não, né? Porque a temperatura já é sempre fechada, né? Porque normalmente quando a gente imprime pressão, a gente tem também temperaturas mais altas, tá? Então, o que a gente... Aqui a lixiviação sob pressão é para tratar materiais que eles não seriam lixiviáveis ou não seriam lixiviáveis com uma certa... com uma eficiência, tá? A determinadas a condições que não fossem as condições de elevada de pressão alta, tá? de pressões mais altas, tá? E aí a gente tem aqui o de novidade e que é importante vocês saberem é a natureza da pressão. Então a gente tem dois tipos de pressão, tá? A pressão que não é gerada, tá? Que a gente chama na ausência, que é a ausência de oxigênio. Tá? E aí a gente tem na presença de oxigênio de um gás, tá? Vou falar aqui na presença de oxigênio, normalmente é oxigênio, mas eventualmente pode ser um outro gás, tá? Então, nesses casos específicos, tá? Eu vou explicar para vocês o que é a ausência quando a gente faz lixiviação sob pressão em ausência de oxigênio e quando a gente faz lixiviação sob pressão sem oxigênio, tá? Então, eu quero que vocês imaginem, quando a gente trata na ausência de oxigênio, a gente está tratando no mesmo fenômeno que acontece em uma panela de pressão. Então, vamos imaginar aqui, grosseiramente, tá? Aqui está nosso cabo da panela, né? Aí aqui está a nossa tampa da panela, tá? O que acontece quando a gente está ligando uma panela de pressão? Aí tem aquela válvulinha ali. O que acontece quando a gente está ligando uma panela de pressão? Tá? A gente tem água até aqui, aí tem feijão aqui no meio, né? Mas aí, o que acontece quando a gente está ligando uma panela de pressão? A gente tem o fogo, né? A chama, então, vamos desenhar a chama, vai ser esse triângulo aqui, né? Então a gente tem fogo ligado na base da panela de pressão, esse fogo vai esquentar, né? Então ele vai aumentar a temperatura da nossa panela de pressão, e aí o que vai acontecer? A gente vai chegar com uma temperatura, a temperatura da panela de pressão, então a temperatura da panela de pressão vai ser maior que a temperatura de ebulição da água. O que vai acontecer? A água vai evaporar aqui dentro, né? Então a água vai formar gás aqui dentro. Conforme a gente vai evaporando a água, a gente vai aumentando a quantidade de gás aqui dentro, né? Vocês viram lá de fisicoquímica, quanto mais gás eu colocar aqui dentro, maior a pressão. Mas o que coloca esse gás aqui dentro? A evaporação desse líquido, tá? Quando a gente tem lixiviação sob pressão, é como se fosse uma panela de pressão. A gente aumenta a temperatura, tá? No caso do níquel acontece isso bastante. A gente aumenta a temperatura até uma temperatura superior à temperatura de ebulição, tá? E esse material vai evaporar, e a evaporação desse material vai aumentar a quantidade de gás aqui, e essa quantidade de gás maior a gente consegue aumentar a pressão total do sistema, entendeu? Qual que é o outro jeito? O outro jeito é eu ter um tanque, que nem esse tanque aqui, e eu poder enfiar ar comprimido para dentro do tanque, tá? Através desse ar comprimido que eu coloco dentro do tanque, eu aumento a pressão do meu tanque, tá? Então, nesse caso, é o caso da lixiviação na presença de oxigênio. Quando é na ausência de oxigênio, o que a gente faz é esse fenômeno que vocês viram aqui da panela de pressão, tá? Então, isso é basicamente o princípio da lixiviação sob pressão. Então, a pressão ela vem de duas maneiras. A primeira maneira
é quando a gente tem a temperatura maior que a temperatura de ebulição do meu gás, né, do meu licor lixiviante, tá? Meu agente lixiviante, ali no caso o material, a solução que vai fazer, a solução lixiviante, né? Então, quando a temperatura da solução fica acima da temperatura de ebulição, eu tenho a evaporação desse material e a geração da pressão. Quando eu não tenho essa temperatura, tá, eu posso adicionar ar comprimido. Tá? E através disso, a gente tem aqui uma gama de diferentes equipamentos. Tá? Então, aqui até eventualmente eu não fui tão bom na organização, mas eu vou explicar para vocês, eu espero que vocês compreendam, tá? Então aqui a gente tem um reator que é conhecido como Pachuca, tá? Ele é um tubo, tá? Com esse formato, né? Um cilindro aqui, né? Então o que acontece? No centro desse tubo a gente tem 3 entradas, tá? Aliás, 2 entradas, né? A entrada de água, de lavagem, e a entrada de ar comprimido. Esse ar comprimido é o que vai fazer a pressão e o que vai promover a agitação. Tá? Na parte superior, o minério é carregado, a polpa de minério é carregada, né? E aqui a gente tem a nossa pachuca. Tá? Então, esse é um método, tá, de fazer. Tá? Um reator bastante semelhante é esse reator cilíndrico aqui. Todos esses materiais, esses reatores aqui, com exceção tem a autoclave, Pachuca, tá? Mas todos eles aqui são chamados de autoclaves. Tá? Então são autoclaves, reatores que promovem lixiviação sob pressão, tá? Se chamam autoclaves sob pressão. Tá? E aí aqui eles podem ser de diversas formas. Então aqui a gente tem um reator que é cilíndrico também, com as duas pontas arredondadas, e aí a gente tem um tubo passando por dentro do reator que faz a descarga da polpa. Tá? E aí o gás que vai gerar a pressão, né? Aqui no caso pode ser vapor d'água, inclusive, tá? Quando a gente quer uma temperatura bastante alta, tá? Ele é injetado por uma entrada separada. Tá? Então a gente tem injeção de polpa por uma entrada e o gás por outra. Tá? Aqui esse equipamento ele está diagramado aqui. Tá? Então esse foi o problema de organização que eu cometi. Então aqui está a cara que tem um autoclave desses aqui. Então é um autoclave com rotor. Tá? Então a gente tem o que? A entrada de material. Tá? O oxigênio pode ser ou não injetado, tá? Porque eu posso fazer daquela maneira, daquele jeito, sem a presença de oxigênio, né? E aí eu tenho um dreno no fundo, tá? Eu tenho também a saída de material, então se eu quiser esvaziar ela para fazer manutenção eu uso o dreno. Se eu estiver operando normalmente eu tenho a saída de material, o oxigênio é carregado por uma lateral, e aí aqui a gente tem a agitação, e inclusive eu posso carregar de repor o ácido do nosso agente lixiviante. Tá? Então esse aqui é um equipamento bastante moderno, sofisticado, que tem bastante opções de trabalho com ele. Tu pode trabalhar sob pressão, na presença ou não de oxigênio, né? E a agitação pode ser promovida é promovida por um rotor, tá? E uma outra maneira são esses autoclaves aqui, que aqui a gente tem a foto dele por fora e o diagrama dele por dentro, que é bastante semelhante a esse aqui, só que ele é na horizontal. Então, autoclave horizontal com diversos rotores, como tivesse diversas câmaras, tá? Então a polpa é carregada por aqui, pode ser carregado também oxigênio ou vapor da água mesmo, né? E aí a gente tem o carregamento da polpa por um lado, pode ser feito pelos dois lados, inclusive, né? E aí a gente tem aqui o reator, onde é como se tivesse diversas células de lixiviação, tá? E aí a gente também tem um tipo de autoclave que ele está aqui desenhado, né? E aqui tem um corte porque ele é bastante longo, tá? Nessa direção aqui, tá? E aqui está a fotinho dele, tá?
que são autoclaves longos e rotativos, tá? Em vez de eu ter a agitação promovida por rotores, eu rodo o autoclave inteiro, tá? E eventualmente eu posso induzir a ocorrência de moagem, se eu adicionar bolas, normalmente de material cerâmico, né, que não vai dissolver, tá? Essas bolas elas promovem uma adicional moagem, tá? Para expor o nosso mineral minério, tá? Então eu vou girando o autoclave inteiro com uma solução lixiviante, provavelmente com temperatura acima da temperatura de ebulição. Então, nesse tipo aqui, na lixiviação, em ausência de oxigênio, tá? E aí esse material aqui vai promover, essa rotação vai promover tanto a agitação como a moagem do material para a exposição de mineral minério e por fim a lixiviação, tá? É bom porque essas aletas aqui, né, as nossas hélices aqui, elas demandam mais manutenção do que a gente girar o equipamento inteiro, demanda menos manutenção. A gente tem autoclaves também redondos, tá? Eles basicamente têm as mesmas funções semelhantes a esse aqui, só que ele é redondo e ele gira, também pode ser girado para promover a agitação, tá? E aí tem um outro autoclave que é usado para bauxita, tá? Pelo menos no exemplo que eu estou pegando aqui é um autoclave para lixiviar bauxita, que a gente promove a lixiviação pelo simples fluxo do material sob pressão no interior de um tubo. Então a lixiviação vai ocorrendo conforme o material vai percorrendo o tubo, tá? Então aqui nesse caso específico que a gente trabalha, nesses casos específicos a gente trabalha em temperaturas maiores que a temperatura de ebulição, porque vocês podem ver que aqui não tem acesso de tu adicionar gás, tá? Sob pressão, tá? Então normalmente são casos que a gente não consegue adicionar gás sob pressão. A maior parte dos materiais não ferrosos, lá dos metais não ferrosos que a gente estuda, e quando a gente tem uma rota hidrometalúrgica, as rotas, pelo menos dos minérios mais ricos, né, como vocês viram ontem, as opções mais baratas, elas servem para o cobre, urânio e ouro principalmente, tá? Aqui todos os outros materiais que são tratados via hidrometalurgia, eles são tratados com esses reatores, tanto os tanques agitados sem pressão, né, como os tanques agitados sob pressão, tá? Então aqui tem uma gama enorme com níquel, cobre, o próprio ouro pode ser tratado dessa maneira, prata, chumbo, zinco, todos esses materiais eventualmente podem ser tratados através desses equipamentos, tá bom? Então eu acredito que para o pessoal do médio a gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Então a gente termina vendo aqui todos os reatores que a gente tem, no caso de reatores para promover processos de lixiviação, tá? Na aula que vem a gente vai adentrar um novo conteúdo, tá? E o pessoal do superior a gente vai ver os dois últimos mecanismos de lixiviação, tá bom? Então eu queria agradecer o pessoal do médio a atenção, o pessoal do superior até breve, porque ainda na aula de hoje não acabou, né? É uma disciplina com um crédito a mais, né? Então, bom, novamente agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau e até breve.